Olá, pessoal, aqui é a professora Michele e nós vamos trabalhar nesse vídeo mais uma questão em relação à prática jurídica. Nós vamos abordar aqui alguns problemas recorrentes nas peças processuais que a falta do domínio de um bom argumento jurídico causa. Para isso, pessoal, eu preparei para vocês um material e eu vou compartilhar para ficar mais fácil a nossa organização, ok? Tá aqui o nosso material. E a primeira coisa que a gente vai verificar, pessoal, é o que é argumentação jurídica. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas a gente precisa compreender e ter uma reflexão muito grande em relação a que toda argumentação é um conjunto do processo de raciocínio, são as reflexões que nós temos para uma afirmação, para uma tese. E na prática jurídica, essa tese é o que a gente propõe, o que a gente quer, o que a gente busca, são nossos pedidos, então a gente pode ter mais de uma tese. E para construir essa tese, é necessário ter todo um processo argumentativo. Nós precisamos ter fundamentos, fontes do direito e também nós precisamos ter argumentos jurídicos. E aí a gente começa dentro desse processo. Qual a importância de realmente saber argumentar? Afinal, por que que eu preciso saber argumentar, professora Michele? Primeira coisa, que para fazer uma peça jurídica convincente e não ser uma peça jurídica somente de copia e cola, você precisa saber argumentar. Você vai evitar com isso erros grotescos em relação à ausência de argumentação em função de pedidos, ou então ter pedido e não ter argumento e não ter pedido, ausência de estratégia jurídica, de formação jurídica, além de otimizar o seu tempo. Então, nós vamos falar sobre isso aqui hoje para vocês. Então, um problema que nós temos, peças não convincentes. O que seria isso? São peças que, no nosso bom mineirês aqui, encher linguiça, ou seja, é o fato de nós vamos escrever, escrever, escrever e não escrever nada. E diante dessas peças, os juízes deixam de ler essas peças e deixam de verificar os seus argumentos, porque eles não são claros, não são convincentes, eles não buscam aí a pretensão, não trabalha essa questão da sua pretensão. Como que a gente vai solucionar esse problema? A gente vai identificar os problemas na argumentação. E aqui é um ponto que nós vamos precisar saber diferenciar certamente o que é tese, o que é argumento e o que é fundamento jurídico. Você tem que ter isso claro e onde isso está organizado dentro da sua peça. Vocês vão verificar tudo isso nessa nossa aulinha de hoje. Erros nas peças e nas estratégias. Quando você não organiza, você não sabe, você não define o que é argumento, quais são os fundamentos, como os tribunais estão entendendo sobre o seu tema, você vai acabar elaborando peças que têm erros de estratégia jurídica mesmo. Então, compreender esse processo argumentativo faz com que você evite esses erros. Então, a gente vai aprender aí como planejar toda essa questão. A professora vai ensinar para vocês uma estratégia muito legal de como planejar. E otimização do processo de produção, ou seja, tempo de escrita e tempo de pensar. É uma questão que a gente já utiliza na pesquisa e ela é muito importante aqui para a prática jurídica, ok? Então, em relação ao primeiro grande erro que a gente colocou, a solução é identificar os problemas. E aí, os principais problemas encontrados que a gente vê, não sabe a diferença entre tese, argumento e fundamento. Pessoal, muita gente boa, muita gente que se acha bom, não sabe a diferença entre isso. Isso é importante, professora. Para mim, eu preciso saber essa diferença? Precisa saber. Não é algo que você pode evitar e pode passar por cima. Mas isso, esse erro, esse problema em saber o que é tese, o que é argumento, o que é fundamento, não é um problema somente seu. É um problema da academia. O mundo jurídico, o ensino jurídico, ele deixou isso escapar. As pessoas não ensinam. Todo mundo deduz que alguém ensinou
todo mundo deduz, e aí, na prática jurídica, você vai fazendo tudo por dedução. Ah, eu achei que ficou interessante assim. Não achei que ficou interessante. Isso é uma tese? Convenci? Eu tenho argumentos que convencem para que me dê essa tese, e os fundamentos estão sólidos. Isso não pode ser algo assim, pelo feeling, que muita gente coloca. Então, quem não tem conhecimento profundo disso não vai conhecer ou enxergar as reais lacunas jurídicas existentes para que vocês possam fazer argumentos e suprir essas lacunas. Então, isso é muito importante. Também, quem não pratica, quem não faz uma prática muito boa do processo argumentativo, ou seja, boas teses, elas só vão existir se você fizer isso de forma recorrente. E além disso, também, vocês vão ter argumentos longos ou meramente descritivos e que não falam nada. Isso são coisas negativas dentro de uma peça. Para isso, a gente precisa entender o que é essa prática jurídica. O problema jurídico, ele deriva dos conflitos sociais e ele chega até nós, juristas, de uma forma ou de outra. Então, ou porque o escritório que você trabalha pegou a ação, ou porque é seu parente, ou porque seu cliente é recorrente, não tem problema. Chegou para você, o cliente vai te contar os fatos. Ele vai te mostrar as provas, e isso é muito importante, porque dependendo das provas que ele tiver, as estratégias que você vai definir são uma ou outras. E aí, você tem que descobrir esse direito. O descobrir, deveria até ter colocado entre aspas, é realmente o processo de pesquisa. Porque todas as vezes que alguém fala assim, eu estou estudando o seu caso, não, você está pesquisando quais as fontes jurídicas necessárias para suprir a lacuna daquele problema jurídico e criar argumentos e teses jurídicas em relação àquilo. Então, você percebe que a pesquisa jurídica ela não é só escrever artigo. A pesquisa jurídica ela busca a construção de argumentos e teses jurídicas para que a gente possa suprir as lacunas do direito. Então, aplicar esse direito na peça processual e, com isso, uma peça ela vai ter fato, direito e pedido. Nos fatos, você vai contar a historinha. No direito, você vai colocar os argumentos e os fundamentos jurídicos. E nos pedidos, você vai colocar a sua tese jurídica pretendida. Ou seja, o que você quer são os seus pedidos tese. Daqui a pouco a gente vai detalhar isso melhor. Olha como isso está definido dentro do barema da OAB. A OAB define isso já de forma bem clara. Ela coloca para a gente questão de competência, as partes, a identificação da peça, os fundamentos de mérito. Dentro dos fundamentos de mérito, vocês observem que eles colocam tantos aspectos em relação a como o argumento foi estruturado, ou seja, efetivação do direito fundamental, social, educação, isso é um argumento. E também quais os artigos que devem aparecer, ou seja, os fundamentos jurídicos de onde isso deve ser construído. Nos pedidos, a mesma questão. Os pedidos, eles trarão aqui as questões das teses jurídicas. Então, isso é uma estrutura própria do direito. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Estou apenas elucidando isso para vocês. Então, a gente precisa entender que tese é uma coisa, argumentação jurídica é outra. A gente precisa entender essa diferença. Então, vamos compreender a diferença entre tese, argumento e fundamento. Tese jurídica é o que você defende, é o que a pessoa que está elaborando a peça quer, ou seja, é o pedido. O pedido é sua tese. Posso ter mais de um pedido, pessoal? Pode. Na prática jurídica, a gente pode ter mais de uma tese jurídica defendida. Enquanto que na pesquisa jurídica, a gente vai ter só uma tese, porque a gente vai defender apenas um posicionamento. Então, a gente está falando de prática, então pode ter mais de uma tese jurídica. Argumentos jurídicos. Argumentos jurídicos é a demonstração, ou seja, o processo de reflexão gerado a partir de provas, indícios, motivos e dos fundamentos. Ou seja, você olhou para aqueles pontos e você definiu que o que consegue suprir a lacuna do seu problema é o argumento X, é o processo de reflexão X. Isso é argumento jurídico. Para a criação de argumentos jurídicos de forma
mais sintetizada, títulos argumentados, onde que a gente coloca tudo isso em uma linha só. A gente tem 3 vídeos aqui no canal, simplesinhos, curtinhos, de 5, 10 minutinhos, que vão te ensinar o passo a passo para fazer isso. Então, eu aconselho parar o vídeo agora, se você não sabe construir seus argumentos no título, ir lá e assistir esses nossos 3 videozinhos, ok? Em fundamento. Fundamento são as fontes do direito. Lei, analogia, costumes, princípios gerais e a jurisprudência. Na prática jurídica, de modo geral, a gente utiliza leis e jurisprudência. Ah, professora, a gente vai usar doutrina, autores aqui na prática jurídica? Não. Vocês observem que a gente não tem. Por quê? O artigo 4º e 5º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro coloca para a gente que a prática jurídica ela tem que ser baseada nesses pontos e não baseada na doutrina. Então, eu vou colocar a citação de algum autor na minha peça? Somente se, isso aqui é um ponto que vocês têm que ter claro na cabecinha de vocês, somente se for uma teoria que o juiz não é obrigado a conhecer. Vou dar um exemplo. A professora trabalha com multinacionais e eu aplico a teoria do direito em rede, que deixa de ter aquela dinâmica piramidal de Kelsen e passa a ter a dinâmica em rede de François Haas. Essa teoria, o juiz brasileiro é obrigado a saber? Não é. Então, eu, advogada, terei que apresentar a teoria, explicar o que é e como ela é aplicada no Brasil para ele. Agora, pessoal, conceito de alimentos, que o autor X do manual, que nem é livro científico, falou, baseado na letra da lei, ele só pegou a lei e parafraseou. Você precisa colocar isso na sua petição? Não, você não precisa colocar isso na sua petição, ok? Então, vamos continuar. A segunda solução que nós temos, então, para vocês. Entender onde cada coisa fica. Organizar a estruturação. Aqui eu coloquei só 3 pontos, mas pode aplicar para recursos, para toda ação. Você vai voltar nos pontos necessários para impugnar o que o réu falou. Então, aqui você lembrar, petição inicial, onde você traz tudo que é novo no processo. Contestação, tudo que é novo na primeira vez que o réu vai falar no processo. E a impugnação é somente se, após o prazo da entrada na petição inicial, você pode apresentar algum fato novo. Senão, você não pode. Então, você tem que lembrar isso muito bem. Direito. Na parte do direito é onde que a gente vai ter o argumento jurídico e os fundamentos, as leis e os julgados. Além disso, demonstrar através das nossas provas, a nossa prova testemunhal, prova documental, e onde que a gente vai direcionar para essas provas, como que elas vão ser construídas. Na contestação, o argumento jurídico e o fundamento, que é a versão do réu, e além disso, o réu ainda tem que apresentar a contra-argumentação, ou seja, rebater os argumentos e os fundamentos do autor. O que o autor vai ter oportunidade de fazer na impugnação, ou seja, ele não apresenta fato novo, ele não apresenta prova nova, salvo aquela exceção que eu já falei com vocês, mas ele tem que rebater todos os argumentos que foram narrados aqui. Os pedidos é onde nós vamos ter a tese jurídica defendida do autor, do réu, e aqui a gente pode retomar. E os pedidos acessórios. São pedidos acessórios. Então, a gente tem 2 tipos de pedidos: pedido tese e pedido acessório. Pedido tese é quando eu tenho um pedido do que eu quero. Então, se eu quero pensão alimentícia, então eu quero a pensão alimentícia. Esse é meu pedido. Agora, o pedido acessório. O que seria o acessório para isso? Oficiar o Banco do Brasil para abrir a conta para o alimentando. E isso é um pedido acessório, ok? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa saber muito bem. Como que a gente vai organizar isso para fazer um bom planejamento? Esse aqui é um exemplo de visual law. A gente tem vídeo específico aqui no canal sobre visual law, que vocês podem procurar mais aprofundado, mas aqui eu estou querendo apresentar para você como que isso está disposto. Então, a gente tem
A peça a ser produzida, então, por exemplo, uma ação de alimentos, alguma preliminar processual, por exemplo, assistência gratuita. Aí, a pedido tese 1, o que eu quero? O que eu quero? Eu quero o alimento do meu. Eu quero regulamentação da pensão alimentícia. Pedido tese 1. Meu pedido tese 2, por exemplo, pode ser regulamentação de visitas. Então, pedido tese 2. Para o meu pedido tese, para o que eu estou querendo alimento, eu tenho que ter argumento. Qual argumento? Vamos dar o exemplo da necessidade de atendimento, da necessidade do alimentando e da disponibilidade do autor. Esse é um argumento. Então, um argumento aqui. Esse argumento que eu coloquei, ele é baseado em qual fundamento? Ele é baseado no artigo tal do Código Civil, no artigo tal do Código de Processo Civil e nos julgados ou na súmula vinculante tal. Então, é isso que você vai se organizar. Você percebe que quando você organiza tudo isso antes de começar a escrever sua peça, você tem o seu visual de tudo que você vai pedir, de tudo que você vai argumentar e de quais os fundamentos de cada lugar, ou seja, quais as fontes do direito, qual a reflexão que você tem e qual o pedido que você tem. Se você está tudo isso estruturado, escrever a sua peça jurídica é uma escrita rápida e fácil. Então, planejar é pensar antes de escrever. Aqui nós temos um exemplo. Ó, fato, que é a historinha, no direito. Aí, esses aqui são argumentos que eu tenho para o direito. A vulnerabilidade dos proprietários como fundamento para a consideração histórica. Esse argumento eu ainda dividi em dois. E na escrita de cada um desses títulos, eu vou basear em fontes do direito. E no final eu tenho os meus pedidos. Então, isso aqui é a minha organização. Vamos ver isso dentro de uma peça processual para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Primeira questão, endereçamento, está aqui em cima, lembrando ao juízo, né, após a reforma do CPC, a qualificação das partes, a identificação da peça, a qualificação da outra parte, que é a do réu. Isso que é uma petição inicial. Então, eu tenho os fatos. Vocês percebem que a professora coloca, aqui tem a preliminar. Então, se fosse lá no Visual Law, aqui eu destacaria a preliminar, só para poder saber que é a questão do foro competente. Por quê? Se não for o foro competente, ele já nem vai apreciar o restante da minha peça. Então, eu já coloco aqui de início. Dentro dos fatos, eu coloco em destaque, isso aqui não vai para a peça final, viu, gente? Eu tiro o amarelo. Mas a numeração dos anexos fica mais fácil. E eu renomeio os meus documentos a partir desse nome aqui. Então, eu ponho o anexo tal e o nome do anexo em cada uma das partes. Olha como fica no final aqui, ó. Cada um dos anexos e cada documento é renomeado dessa forma. Por quê? Quando o juiz está lendo, ele já sabe onde está cada coisa e ele vai olhando e ele consegue identificar de forma rápida e fácil. O objetivo aqui é demonstrar de forma rápida para o nosso juiz e buscar o convencimento dele. Aí eu tenho o título argumentado. O que seria esse título argumentado? É a falha, ó, né, aqui é um título onde o próprio título me conta o que eu quero. A falha na prestação de serviço pela ré como justificativa para restituição em dobro da quantia paga. Vocês percebem que aqui é um argumento onde se eu ler só o título, o juiz já entende o que eu estou querendo. E o fundamento legal é o texto que eu vou escrever, baseado em lei, em julgado e baseado nas minhas provas, que estão aqui como se fossem os anexos. Então, eu vou colocar o argumento no título, o fundamento escrito, e vocês percebem que aqui eu tenho apenas um parágrafo, aqui eu tenho 3 parágrafos, ou seja, eu não preciso de uma peça longa para escrever uma peça bem convincente. E os meus pedidos? Aqui eu tenho a diferença entre pedido tese e pedido acessório, que eu falei para vocês. Ó, pedido tese, seja julgado procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento em dobro. Ou seja, o que eu quero? Qual que é a minha tese jurídica? Pagamento em dobro, no valor tal. Aqui, o pedido acessório, seja oficiado do Banco do Brasil para realizar o bloqueio online. Ou seja, é acessório. Eu não isso não é essencial.
se realizar, vai me ajudar, mas não é essencial. Muitas vezes, o pedido acessório é para juntar provas ou para evitar danos maiores. Tem aqui o valor da causa e o fechamento da peça. Muitas pessoas já colocam o rol de testemunhas na própria peça ou deixam para depois fazer em um momento oportuno. E aí, olha para vocês verem o visual law dessa última peça que eu acabei de mostrar para vocês. O que eu tenho? O título da ação, então vou voltar lá só para vocês verem, ó. O título que estava aqui, eu coloquei ele aqui. Ou seja, eu montei esse visual law antes de escrever a peça. A tese jurídica pretendida 1, que é o meu pedido 1, que é a restituição da quantia paga devidamente corrigida, é aquela em dobro que eu quero. Eu preciso colocar o título enorme, grandão? Não, pode ser mais sintético, não tem problema. A tese jurídica 2 é a obrigação de pagar o dano moral e material, que é outro pedido que tinha lá. E a citação editalícia, que é outro pedido que eu queria. Beleza. Na tese 1, eu tenho o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Esses 3 argumentos me ajudam a provar essa tese jurídica 1. Essa tese jurídica 1 foi baseada no artigo 2330 da lei tal, que no argumento 3 eu já tive todas essas leis e esse processo, que foi um precedente que me ajudou a construir esse argumento. A falha na prestação do serviço pela ré como justificativa para a restituição em dobro da quantia paga. Aqui eu já usei 2 processos, aqui mais um, ou seja, os fundamentos são baseados nas leis e nos julgados. Se você prepara isso aqui antes, depois você estrutura a sua peça colocando os argumentos do título, já destaca quais são os pontos de fundamentação, você não precisa escrever textos grandes, porque você já possui, já define o que prova cada um dos seus elementos. E com isso, a gente chega na solução 3, que é otimizar o tempo de escrita. O tempo de escrita, ele tem que ser dividido em 80% de leitura, pesquisa, análise, raciocínio, criação do seu visual law, criação da sua estrutura argumentativa sólida e apenas 20% do seu processo de escrita. Michele, cada peça tem que fazer isso? Aí você vai ver. Por exemplo, se for algo recorrente, que aplica para todos os seus clientes, você percebe que olhando o visual law, você vai falar, esse argumento eu posso aplicar para esse cliente. Esse aqui eu já não consigo, você deleta. Ou seja, você consegue estruturar um visual law onde você vai acrescentando e reduzindo de forma mais rápida e eficiente para depois escrever a peça de uma forma bem ligeira, onde você não deixa o processo argumentativo de lado e não passa a fazer aquelas ideias de copia e cola sem o processo de reflexão. Concluindo, o grande problema do ensino jurídico brasileiro é a ausência do ensino da pesquisa, porque tudo que eu falei com vocês aqui é baseado na pesquisa jurídica, onde muitas pessoas não sabem nem por onde começar. E se você quer saber um pouquinho mais de como começar esse processo de coleta de dados, da pesquisa jurídica, aqui no nosso canal a gente tem muito vídeo falando desde os primeiros passos, desde a construção do seu quadro de coletas, para que você não erre e para que você não tenha problemas. E aqui, a pesquisa gera liberdade de pensamento e a pesquisa gera inovação argumentativa, ponto muito essencial nos dias de hoje. Afinal, copia e cola, qualquer inteligência artificial realiza de forma melhor do que nós. E a gente precisa realmente atuar com a inteligência humana, ou seja, inovar no processo argumentativo. Aqui estão alguns dos meus dados. Se vocês quiserem conversar um pouquinho mais de perto, eu fico lá no Instagram, no @mentorizando, e aqui está o meu currículo Lattes para quem quiser acessar. Eu estou à disposição e até mais.